Meu nome é Aline Lobato, eu sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, que fica na cidade de Campina Grande, embora tenhamos outros campos, né, dentro da Paraíba, mas basicamente eu estou lotada, né, no campus de Campina Grande. Sou professora do Departamento de Psicologia dessa universidade e também sou membro da pós-graduação da universidade. Basicamente, o meu contato com a psicologia investigativa em si, né, foi uma coisa assim bem que por acaso, porque na realidade, até hoje em nossas universidades, não são todas as universidades que vão ter, por exemplo, a disciplina psicologia jurídica dentro da sua grade curricular, nem a jurídica, quanto menos a psicologia investigativa. E eu estava pensando, né, elaborando a ideia de fazer um mestrado ou um doutorado no exterior em uma área da psicologia e recebi as informações sobre essa psicologia investigativa. Eu não sabia bem o que era e fui ler sobre aquele assunto e vi que para fazer mestrado e doutorado nessa área só existe na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, no mundo, né? E aí eu me interessei bastante pela área, entrei em contato com o pessoal de lá, né? A priori eu fui sem a bolsa, né? Fiz o mestrado e ao mesmo tempo que eu estava fazendo o mestrado eu estava pleiteando a bolsa para continuar o doutorado junto ao CNPq. Fui agraciada com essa bolsa, né, e comecei a fazer a psicologia, especificamente a psicologia investigativa, com o professor David Kanter. Eu tive a sorte do professor David Kanter ser meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, já que ele é a pessoa muito indicada para isso, já que foi ele que criou toda a área, toda a tecnologia em si. Quando eu voltei para o Brasil, não existe área específica de psicologia investigativa, né? Mas basicamente todo mundo que me procura, meus alunos que trabalham comigo, as pesquisas que eu faço dentro da universidade, são todas dentro da área da psicologia jurídica como um todo e mais especificamente direcionada à psicologia investigativa. E aí vários órgãos de vários estados costumam me convidar para ministrar alguns cursos. Podem ser universidades, podem ser, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, já dei curso para a Polícia Federal também, Ministério Público, Escola de Magistratura, e aí vai depender, às vezes são só para policiais, às vezes são para estudantes em geral, tanto de psicologia quanto de direito, e às vezes são, por exemplo, para juízes, porque tem áreas da psicologia jurídica que vão concentrar, por exemplo, o que influencia na decisão de juízes jurados, né, nas técnicas de entrevista, então tem vários órgãos que vão acabar querendo conhecer um pouco mais sobre essa psicologia investigativa. E basicamente esse foi o meu contato com a psicologia investigativa até hoje. Eu tenho um contato com um grupo lá da Inglaterra, muitas pesquisas, muitos trabalhos, às vezes são até publicados por lá, né, material coletado no Brasil, mas a gente publica com um grupo lá. E no Brasil ele ainda está crescendo, né? Eu, particularmente, estou ainda na fase de divulgar essa área. E logo, recentemente, eu devo estar lançando algum livro, né, basicamente sobre a psicologia investigativa, análise da cena do crime, o perfil do criminoso e alguma coisa assim, de forma mais técnica, porque nos filmes não é explorado dessa forma, ou seja, parece que o psicólogo que trabalha com isso tem uma bola de cristal e sai adivinhando qual é o perfil do criminoso. E quem conhece realmente a área não é só isso, não é bem assim, né? Existe toda uma técnica, aliás, essa psicologia investigativa lá na Universidade de Liverpool é diretamente relacionada ao setor de ciências exatas. Por quê? Porque ela cria muitos softwares que são usados pela polícia, mapeamentos e outras coisas. Então é uma área bem científica, muito técnica, e é essa a ideia, né? Quando eu passo por aí explicando esse curso, eu vou explorar também essa parte científica da área, né? Bem, a psicologia investigativa ela é uma sub-área, vamos dizer assim, da psicologia jurídica, né? A psicologia jurídica ela fala da junção entre a psicologia e o direito. E a psicologia investigativa, basicamente, ela vai trabalhar com a lei e com a polícia na investigação de crimes, na identificação de criminosos, na análise da cena do crime, no estudo do perfil dos criminosos, dos suspeitos, basicamente. E por exemplo, a diferença dela de uma outra sub-área da jurídica, como a psicologia forense, né? A diferença é onde elas vão se situar ao trabalhar, ou seja, nas suas atividades. Ou seja, a forense, que o termo forense significa serviço prestado a um tribunal, então a psicologia forense vai trabalhar junto a um tribunal, preparando os laudos, pareceres, que são solicitados pelos atores jurídicos, como o juiz, por exemplo.
E a psicologia investigativa, ela trabalha antes de que o processo vá a um tribunal. Então, ela vai trabalhar com a lei e com a justiça, com a polícia como um todo, como eu já falei, investigação de crimes. Bem, as qualificações, se a gente for falar sobre as qualificações necessárias para se atuar como um psicólogo investigativo, a gente necessariamente precisa falar sobre as qualificações necessárias para se atuar como psicólogo jurídico, no primeiro momento, né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, no nosso país, muitos psicólogos atuam na área jurídica e não detêm uma certa especialização ou um conhecimento mais técnico, vamos dizer assim, daquela situação. Muitas pessoas que adentraram na psicologia jurídica são pessoas que têm experiência, né, do dia a dia, trabalham com isso, que têm curiosidade, mas não necessariamente são psicólogos jurídicos de formação. Principalmente porque no nosso país são pouquíssimos os cursos que vão formar dentro da área da jurídica. Então a gente pode ter cursos de especialização dentro da psicologia jurídica, mas não cursos de doutorado, por exemplo, dentro da área da jurídica. Então já começa um pouquinho esse problema. Se a gente não tem isso dentro da jurídica, quanto mais dentro da psicologia investigativa. Como eu falei, no mundo, para fazer um mestrado e um doutorado, tem que se ir lá para a Inglaterra, se especializar nessa área. É claro que existem outros cursos menores em outros países e outros centros que fazem esse trabalho da psicologia investigativa. Então, eu acho que, a priori, seria necessário aumentar o número de cursos de psicologia jurídica no nosso país para a qualificação dos psicólogos em geral como psicólogos jurídicos. E dentro desses cursos, estudar todas as sub-áreas, vamos dizer assim, da jurídica, como, por exemplo, a psicologia forense, a psicologia criminal, a psicologia investigativa, a psicologia penitenciária e várias outras áreas da jurídica. Então, já se começa por aí. E a formação, então, de um psicólogo investigativo vai depender da formação de um psicólogo jurídico. Por exemplo, o psicólogo jurídico, ele deve conhecer direito da família, ele deve conhecer vitimologia, ele deve ter um conhecimento sobre programas de prevenção à criminalidade, ele deve ter um conhecimento sobre as características dos autores jurídicos como um todo, né? Como, por exemplo, pessoas que trabalham no sistema carcerário, pessoas que trabalham no judiciário. Então, ele tem que ter conhecimento sobre todas essas áreas. E dentro dessas áreas, né, ele tem que ter um conhecimento sobre o resto, que eu digo assim, o resto da psicologia jurídica. Porque o problema no Brasil, como eu falei, a psicologia investigativa é uma sub-área da jurídica. Então o problema no Brasil é que a gente tem conhecimento até uma certa parte da psicologia jurídica, né? Trabalha mais com a vara da família, com a vara civil. Não se tem muito conhecimento com esse lado da jurídica, que seria a psicologia investigativa, ou que algumas poucas pessoas conhecem no Brasil e conhecem como psicologia policial, né? Então eu acho que seria primeiro a questão de organizar melhor, criar possibilidades maiores de que os psicólogos se especializem na psicologia jurídica como um todo. E depois a psicologia investigativa seria uma dessas partes dessa capacitação em geral dentro da psicologia jurídica. Bem, a psicologia investigativa, do jeito que esse termo foi criado, ele foi criado pelo professor David Canter. Basicamente começou na Universidade de Surrey, na Inglaterra, hoje está na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Então, o objetivo é passar esses ensinamentos, né, da psicologia investigativa e todo o conceito da psicologia investigativa. Nesse prisma, então, nós vamos trabalhar, o curso é dividido em alguns tópicos, né, que vão ser explorados. Eu começo falando um pouco sobre a violência e a criminalidade como um todo, para que já se possa tirar alguns conceitos que vão ser utilizados mais tarde na psicologia investigativa, como, por exemplo, conceito de impulsividade, de racionalidade no crime, conceito de níveis diferentes de violência e coisas desse tipo. Depois eu falo um pouco sobre os tipos específicos de crime, né, e como algumas teorias explicam a criminalidade e como esses tipos específicos de crimes e criminosos são definidos através de todos os estudos que já foram feitos na área. Depois eu explico basicamente quais são as técnicas específicas da psicologia investigativa, como uma técnica que a gente chama de equação AC, ou seja, ligar as ações
criminoso, através da observação na cena do crime, né? Ligar essas ações às possíveis características do criminoso, ou seja, de quem cometeu aquele crime. A gente fala também um pouco, a gente vê um pouco sobre a geografia do crime, que é uma área estudada pela psicologia investigativa, né? A questão de mapeamentos de crime. Nós falamos também sobre a questão de técnicas de entrevistas com vítimas, suspeitos e testemunha, porque a técnica de entrevista é outra área estudada pela psicologia investigativa, porque é muito importante que ao analisar uma cena do crime, ou traçar o perfil de um criminoso, ou estudar o comportamento de um criminoso, é muito importante o máximo de informação possível sobre o criminoso em si e sobre o crime em si, sobre o evento em si. Então a entrevista é muito importante como uma base importante de informação, né? E depois a gente usa, né, faz alguns exercícios sobre como ligar ação e característica, né, as ações na cena do crime a possíveis características relacionadas àquela ação. E no final do curso a gente faz um workshop onde eu dou 12 casos de crimes solucionados, que são, no caso, estupros. Esses casos são relatos das vítimas desses estupros. E desses 12 casos, 4 criminosos, cada um cometeu 3 casos. Então o grupo vai ter que solucionar, né? São crimes já solucionados, mas basicamente o grupo vai ter que identificar quais criminosos cometeram quais crimes a partir da aplicação das técnicas que foram estudadas durante o curso. A gente também vê coisas como a teoria do FBI, o perfil dos criminosos, o trabalho da polícia, tanto lá fora como aqui dentro, e outras coisas mais. Isso num primeiro módulo do curso. Em um segundo módulo do curso, aí já são exploradas coisas mais específicas, como, por exemplo, sequestro e negociação, né, o perfil de sequestradores e como a polícia faz investigação nesses casos. Por exemplo, pedofilia, o que a pesquisa já tem sobre a pedofilia, quais são os tipos mais comuns de pedófilo, quais são os tipos de crime que eles cometem, o escolha de alvo das vítimas, para poder ajudar, através da maneira de como o crime é cometido por eles, tentar chegar à identificação dos possíveis diferentes tipos de pedófilo, que vai ajudar, claro, no processo da investigação como um todo. E nesse segundo módulo ele vai concentrar bastante na parte de pesquisas na área da criminologia como um todo, na área da psicologia jurídica como um todo e mais especificamente na área da psicologia jurídica, da psicologia investigativa. Então a gente vai ver programas de computador, né? A gente vai ver, por exemplo, a própria maneira de como coletar os dados para o crime, alguns programas que a gente já pode utilizar, programas estatísticos mesmo, que a gente já pode utilizar, que já existe no Brasil, para que a gente coloque lá nossas variáveis de ação, de característica e cheque qual é a relação dessas variáveis, qual é a significância de relação dessas variáveis, né? E claro, aí eu apresento algumas pesquisas de alunos de monografia, alunos de PIBIC, minhas próprias pesquisas de dissertação de mestrado e de doutorado, né, que foi feito lá na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, mas que meus dados foram coletados no Brasil. Então eu explico como é que é feito toda essa situação, esse procedimento das pesquisas e quais são as possibilidades para que essas pesquisas possam ser feitas no Brasil, né, dentro dos presídios, às vezes dentro de fóruns, às vezes com material de boletim de ocorrência, materiais, né, que existem em delegacias. Então é uma vasta gama de coisas, de dados que podem ser utilizados e basicamente a gente vai ver diferentes possibilidades de manipular esses dados.